Fala pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui e dando sequência a esse capítulo que fala da formação dos climas da Terra. Bom, nós já fizemos uma caminhada bem interessante em relação a esse tema e nós já vimos aqui a questão das zonas térmicas que envolvem o nosso planeta. E nesse momento vamos dar sequência para estudar esses climas mundiais. Convido você então para me acompanhar nessa aula. Bora lá falar da formação dos climas da Terra. Quando a gente fala em formação dos climas da Terra, é importante a gente dividir em climas mundiais e depois a gente vai dividir em climas locais, ou seja, os climas que nós encontramos aqui no nosso país, o Brasil. E aí, com relação a esses climas, com relação a esses biomas que fazem parte, que constituem a paisagem, vamos falar nesse momento dos campos. Quando a gente estuda campos, é muito comum a gente encontrar várias variações, ou seja, vários tipos de campos. Então é esse momento importante para a gente poder distinguir se é uma estepe, se é uma pradaria, se é um pampa sulino, que nós temos aqui no Brasil também um bioma classificado aqui dentro dos campos, que são os campos sulinos ou pampas gaúchos, lá na região sul do país. Quando a gente fala de campo, esse bioma, campos, é importante que a gente entenda que tem uma vegetação. Olha a paisagem, né? A paisagem ela já fala muito. Então nós temos aqui uma vegetação, mas é uma vegetação rasteira, composta por principalmente gramíneas. Então gramíneas são plantas características desse bioma, de modo geral, chamamos então de campos. É um bioma que apresenta boa iluminação, mas de modo geral, pouca precipitação. Ou seja, não é um bioma em que você vai ter aqui uma quantidade de chuva significativa, certo? Com relação aos campos, nós podemos classificar os tipos de campos. E vamos falar nesse momento então de um campo onde você observa que a vegetação é rasteira, mas nós observamos que essa vegetação ela não tem uma coloração muito viva, um verdinho mais característico de vegetação. Então é uma vegetação bem rasteira e nesse caso nós chamamos de estepes. Então, professor, o que é uma estepe? Estepe é um tipo de campo que nós classificamos como estepe, só que apresenta uma vegetação mais baixinha, mais rasteira. Aqui o clima ele é frio e seco. Então, pelo fato de ser um clima frio e seco, essa vegetação ela não desenvolve muito. Então, uma vegetação bem rasteira. Comparando com as estepes, é importante você observar agora as pradarias. Nossa, professor, mudou, né? Mudou, ficou um verde mais vivo, ficou uma vegetação mais chamativa e um pouco mais alta. Então, qual a diferença da estepe para pradaria? A estepe é uma vegetação mais rasteira, porque o clima é frio e seco. Aqui a gente já tem uma umidade mais interessante. Como tem uma umidade mais interessante, como esse tipo de campo ele é mais úmido, a vegetação cresce mais. E ao crescer mais, então, nós temos ainda uma vegetação rasteira, só que com um desenvolvimento mais interessante, um desenvolvimento um pouquinho mais elevado por conta da umidade, por conta que muda aqui, né, a questão da umidade. Então chamamos de pradarias. Você já sabe diferenciar então estepe de pradarias. Existem outros tipos de campos. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos os pampas sulinos ou pampas gaúchos. Então, esse tipo de campo nós chamamos de pampas sulinos ou pampas gaúcho. Localização. Então, aqui no Brasil, nós encontramos na região sul do país. Região sul do país, pampas gaúchos, pampas sulinos. A fauna, em geral, há predomínio de gramíneas, sempre, né? Falamos de campos, predomínio aí de gramíneas. Plantas conhecidas como grama ou relva, tá? E a flora, professor? Aqui a fauna, né? Em relação à flora, nós temos aqui também a fauna. Animais como o ratão do banhado, preá e vários tipos de cobras são ali encontrados. Então, em relação à fauna, uma fauna característica, né? Como animais, ratão do banhado, preá. E a flora, característico por gramíneas, plantas rasteiras, tá? Principalmente gramíneas. Nós temos ainda um tipo especial de campo que é chamado de savana. Então, as savanas também são tipos de campos. Vegetação rasteira. Aqui, o que chama a atenção é a possibilidade de você ter árvores
que a gente chama de árvores esparsas, né? Então, árvores esparsas, aqui, né, você vê uma árvore, de repente, um pouquinho mais distante você vê outra árvore, então árvores esparsas, árvores espalhadas. Mas ainda predomina uma vegetação mais rasteira. Na savana, a gente observa um pouquinho desse clima mais seco, tá? Em relação, por exemplo, a uma pradaria, aqui a gente observa um clima mais seco também. Então a vegetação até desenvolve, mas não é uma coloração característica, aquele verde vivo, né, que chama a atenção, é um ambiente de savana. Então, savana também é um tipo de campo, professor? Sim, savana também é um tipo de campo. Com relação aos campos, então, nós já sabemos diferenciar. Vamos falar um pouquinho dos desertos. Então, olha só essa paisagem, um ambiente de deserto. Tem plantinha no deserto? Tem plantinha no deserto. Que tipo de planta, professor, sobrevive nesse ambiente que tem pouca água? Então, nós vamos ter plantas adaptadas a esse clima muito seco, que eventualmente até temos aqui a possibilidade de umidade, possibilidade de chuva, mas assim é algo muito raro. Então nós temos aqui o que nós chamamos de desertos. Como que eu posso classificar um deserto? Aqui a gente tem uma elevada amplitude térmica. Gostaria que você anotasse isso. Elevada amplitude térmica. O que significa, professor, dizer elevada amplitude térmica? Que ele é muito quente durante o dia e frio durante a noite. Então oscila muito a temperatura do dia e da noite. Quente durante o dia, frio durante a noite. Quando a gente vai observar aqui essa região de deserto, então observamos que tem um solo que é pobre em matéria orgânica. Pobre em matéria orgânica porque a vegetação aqui é algo mais raro da gente se ver, mas ele é rico em sais minerais. Então, característica do solo do deserto, pobre em matéria orgânica porque a vegetação ela é algo mais raro de se ver por aqui, mas ele é rico em sais minerais. Quando a gente pensa, né, em adaptação, que tipo de planta então vai se adaptar a esse tipo de bioma? Nós temos as cactáceas. Cactáceas são plantas que têm folhas modificadas em espinhos. Para que serve folhas modificadas em espinhos? Vai diminuir a taxa de transpiração. Diminuindo a taxa de transpiração, essa planta ela consegue economizar água. E as cactáceas, elas têm uma característica de armazenar água. Então, quando chove, quando tem um pouquinho de água, essas plantinhas aproveitam para armazenar essa água. Quem faz fotossíntese, professor, já que as folhas são modificadas em espinhos? O próprio caule. Veja que o caule de um cacto, ele é verdinho. A gente chama esse caule de cladódio. Caule que faz fotossíntese, então chamamos de cladódio. Então, plantas que são resistentes à seca, animais pequenos e noturnos e adaptações contra a desidratação. Nós temos aqui, já que durante o dia é muito quente, geralmente os animais que vivem no deserto, eles têm hábitos noturnos. Então, por exemplo, aqui você vê o rato canguru, que ele vive em tocas, né? Então nós encontramos também répteis, característica de animais que vivem aí no deserto também temos os répteis e animais que geralmente têm hábitos noturnos. Então, foi esse o bioma aí, né, deserto. Nessa aula falamos então de campos, tipos de campos e desertos. E para fechar, gostaria de resolver um exercício com vocês. Então veja, as paisagens são dominadas por vegetação baixa, amplamente esparsa. Ou seja, algo mais raro de se ver, né? Se até vê alguma vegetação, mas amplamente espalhada. As plantas abrangem as suculentas, cactos, euforbiáceas, arbustos profundamente enraizados e ervas que crescem durante períodos mais úmidos, mas que são bem infrequentes. Então até tem um momento de chuva, um momento de umidade, mas é bem infrequente. As plantas apresentam adaptações que incluem tolerância ao calor, a dessecação, como também armazenam água e redução da área de superfície foliar. São comuns defesas físicas como espinhos e defesas químicas como as toxinas nas folhas dos arbustos. A descrição acima refere-se ao bioma terrestre denominado. Então nós temos aqui a floresta úmida, veja que ele falou de adaptação a um clima mais quente, a questão da dessecação, armazenamento de água, então não é uma característica da floresta úmida isso. Floresta tropical também não, né? Floresta tropical nós não temos essas adaptações, geralmente floresta tropical você tem uma vegetação mais densa, mais desenvolvida. Deserto,
deserto, a gente já pode imaginar que, né, você vai ter plantas adaptadas, plantas com superfície foliar reduzida, então ficamos, né, com o item aqui deserto. E tundra, lembre-se que a tundra é um bioma de elevada latitude, onde você tem ali um clima mais frio, 9 a 10 meses de inverno rigoroso, e quando tem o verão, 2 a 3 meses de verão, nós temos uma vegetação bem rasteira, predominando aí as gramíneas e plantinhas como musgos. Então, nesse caso, não cabe aqui também a tundra. Maravilha, gente! Encerramos assim. Até o nosso próximo compromisso. Até mais!